Fala pessoal, alegria muito grande estar aqui hoje. Estamos iniciando mais um videocast antes que aconteça e trazendo aquela que é a nossa proposta, que é informar, é conversar, é uma conversa de mulher, uma conversa de mulheres para ajudar outras mulheres, para proteger, para acolher, para amparar, tirar algumas dúvidas, trazer informações e conteúdo aqui que a gente acha relevante, acredita que seja relevante e que vai ajudar a trazer essa transformação cultural, essa transformação de mente que a gente entende que é necessária para um momento como esse, de virada de chave no lugar da mulher, que esse lugar da mulher seja aonde ela quiser, que ela tenha esse direito, esse acesso à informação e que ela possa escolher. Então, a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que gentilmente aceitou o nosso convite, que está aqui com a gente, doutora Cileide Azevedo, que faz a diferença no combate à violência contra a mulher no estado da Paraíba. E é uma alegria muito grande para o Antes que Aconteça ter a doutora Cileide, uma parceira nossa, uma parceira do governo do estado, que está aqui para falar um pouco mais do seu trabalho. E ninguém melhor do que ela, que é mulher e que está no enfrentamento do dia a dia dessa pauta tão relevante. Prazer, doutora Cileide, tê-la aqui. Camila, é uma alegria, de fato, dialogarmos sobre a violência contra a mulher, que é uma grave violação de direitos humanos, e, de igual forma, apresentar caminhos, apresentar pontes que podem ser construídas entre nós que fazemos esse serviço enquanto Delegacia Especializada da Mulher e entre as mulheres, né, que muitas vezes vivenciam essas violências e outras vezes tem uma amiga, uma pessoa próxima que vivencia essa violência e que precisa de ajuda, que nós, enquanto sociedade, podemos auxiliá-la a sair dessa história de violência, a viver uma vida sem violência. E uma coisa que eu tenho entendido, desde que o Antes que Aconteça chegou, né, enquanto programa, e que temos conversado, temos feito diversas reuniões, tenho aprendido com vocês, com todos vocês que fazem a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, todos que têm esse trabalho tão sensível e dedicado. Eu tenho aprendido muito com vocês. Assim, a gente, enquanto sociedade, muitas vezes olha para o poder, né, para a instituição, como algo que está ali para punir. E não é só isso, né, doutora Cileide? Eu tenho visto que o trabalho é muito mais amplo e que, sobretudo, esse trabalho ele é feito para a pessoa. Não é um trabalho de vocês para vocês, mas é um trabalho que vocês pensam, que vocês estudam, que vocês quebram cabeça mesmo para entregar o melhor para a sociedade, para que essa mulher que está em casa, essa pessoa que precisa, ou esse homem que quer ajudar essa mulher, porque nosso alvo aqui não são só as mulheres, mas são homens e mulheres, como já conversamos também. Então, assim, é trazer essa informação, é trazer esse outro lado, esse viés, essa visão diferente, essa visão de dentro, de quem está dentro da instituição e de que faz esse trabalho. Pois é, eu aqui represento a coordenação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Nós somos uma estrutura administrativa que existe desde 2015 aqui no Estado e nós coordenamos as unidades de delegacia especializada aqui do Estado. Atualmente, nós contamos com 18 delegacias espalhadas Estado afora. Eu digo que nós estamos de Cabedelo a Cajazeiras. E qual é a nossa missão? O título das nossas unidades policiais é Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, de fato, a nossa missão principal é acolher, é atender essa mulher, para além da punição ao agressor que pode acontecer e que vai acontecer lá na esfera, no Poder Judiciário, e nós que estamos para investigar delitos que serão trazidos para aquela vítima no momento em que registra a ocorrência, a nossa missão fundamental é acolher, é atender bem essa mulher, é recepcionar essa mulher de forma que ela se sinta segura, que ela se sinta acolhida na nossa instituição e que ali, a partir de então, ela inicie uma nova história, que nós possamos com ela construir, não é, uma dinâmica de vida longe dessa violência. E aí, naquele acolhimento, nós vamos oferecer àquela mulher, na nossa unidade policial, o registro do boletim de ocorrência,
a solicitação de medida protetiva de urgência, que nós dizemos que é o coração da Lei Maria da Penha, que nasceu lá em 2006, essa lei, para proteger a mulher de violências que ela já sofria. Então, hoje, quando nós acolhemos uma mulher na delegacia e com a edição da lei, nós temos a oportunidade de oferecer para a mulher essa medida, que vai ser encaminhada imediatamente ao Poder Judiciário. E, naquela ocasião, o que é que pode ser solicitado? O afastamento do agressor do lar, caso ele conviva com aquela vítima ainda no mesmo ambiente. O distanciamento entre aquele agressor e aquela vítima, porque aquele comportamento fere a liberdade daquela mulher ou ele provoca aquela aproximação, a ocorrência de novas violências. A medida protetiva também, ela vai permitir que aquela vítima ela viva sem a violência de ser perturbada, de ser importunada frequentemente por aquele agressor através de ligações, de mensagens no WhatsApp. Então, a medida é muito efetiva. Para uma mulher que não tem condições de prover a própria subsistência e de seus filhos, na solicitação nós podemos pedir ao Poder Judiciário os alimentos provisionais, o aluguel social para aquela mulher que não tem onde morar, caso ela saia daquele domicílio de convivência com o agressor. Então, de fato, é para acolher e para inserir essa mulher numa rede para que ela, de fato, possa sair dessa história de violência, romper definitivamente esse ciclo a partir do primeiro passo que ela dá quando nos procura. Importante demais, assim, que a gente veja não só a instituição como um poder que está ali para reprimir, para, enfim, para manter a ordem, né? Mas que realmente tem um trabalho que é social, que é o trabalho do acolhimento, que é o trabalho de tratar a mulher como ela deve ser tratada, né? Como um sujeito de direitos e não como objeto, porque a gente sabe que a maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica inicia justamente no sentido de suprimir-lhe os direitos, seja de forma psicológica, forma física, patrimonial, que a gente também vai conversar um pouquinho, mas assim, o que eu acho mais importante que fique num primeiro momento claro é que estamos aqui, todos nós estamos aqui, tanto antes que aconteça, também quanto Delegacia da Mulher, estamos aqui para acolher essa mulher, para proteger, para que ela se sinta amparada e, ao menor sinal, ao primeiro sinal, rompa com qualquer ciclo de violência ou de atitude que possa diminuí-la ou desrespeitá-la. Eu acredito que esse é o nosso objetivo comum, de valorização e de resgate dessa vítima. E eu tenho visto o quanto a Delegacia da Mulher ela tem sido assim, essa virada de chave, essa mudança de paradigma. Você tem um espaço onde a mulher ela é entendida, ela é acolhida e ainda nesse mesmo espaço, nessa mesma oportunidade, é construída ali uma ponte, como é o caso da medida protetiva, que vai todo um encaminhamento, além da medida protetiva, que é o afastamento, né, em linhas gerais, o afastamento do agressor, daquele que, por alguma razão, está infligindo essa conduta à vítima. Tem também a oportunidade de iniciativas como o aluguel social, de encaminhamento para casas de acolhimento, né? Então, assim, eu acredito que é um primeiro, acontecendo a violência, porque a gente sabe também que pode prevenir antes que aconteça, né, ao primeiro sinal. Então, assim, acontecendo a violência, a vítima ela pode buscar a Delegacia da Mulher, não é isso, doutora? Isso. Quando nós analisamos o fenômeno da violência contra a mulher, nós percebemos que ele se reinventa. Não é? A gente consegue entender, enquanto instituição que acolhe essa mulher no primeiro momento, que essa violência ela vai mudando ao longo do tempo. Se outrora nós víamos a violência ela se materializando com o controle desse companheiro, desse namorado, para que a mulher não trabalhe fora de casa, ou que essa mulher ela não saia de casa desacompanhada dele, nós hoje percebemos uma violência mais sutil. Entre os jovens, essa violência ela se reinventa. Ou seja, ainda no namoro já começa ali, muitas vezes, né? A gente não está aqui generalizando, mas para quem se entende, né? Quem se enxerga nessa situação de vítima, no namoro já pode dar os primeiros... Isso, os primeiros sinais. É esse relacionamento que a vítima, que a mulher tem que disponibilizar a senha de acesso ao celular, a senha das redes sociais, essa violência que ocorre de maneira sutil. Quando a mulher se arruma para sair, o namorado, o esposo, o companheiro diz: olha, não vá com essa roupa que você fica muito bonita.
que de fato Mas é a uma intenção. forma de controle, e você vai chamar a atenção. Então, não use essa roupa. Ou essa mulher que sai sozinha com as amigas e o namorado pede quando a namorada está num barzinho com as amigas, faz uma chamada de vídeo para eu ver como é que está animado aí o local onde vocês estão, mas que de fato é para monitorar quem está naquele grupo, se tem um homem ali junto naquela turma, se tem homens sentados na mesa ao lado, para controlar essa mulher. É esse homem que diz, olha, não abrace seus colegas de trabalho, não seja muito simpática, porque isso vai dar margem a violências que você possa sofrer, quando de fato são formas de controlar essa mulher. Tenta sutis. tolher a liberdade até de Isso. expressão, né, da mulher, a forma de se portar, de Isso. estar em ambientes e conviver com pessoas. Essa roupa não combina com a mulher casada. Essa roupa não é a roupa de quem tem um namorado, que é uma forma de controlar. Isso já são indicativos de um ciúme excessivo. Sim. Não é? Desse ciúme, desse controle excessivo desse autor em relação a essa vítima, que tende a progredir. Porque essa violência ela começa sutil, depois ela vem uma violência moral, uma ofensa àquela mulher, ou falando da aparência física dessa mulher. Você está gorda, você está magra, se você continuar assim, se eu lhe deixar, ninguém vai lhe querer. Então, são formas de violações que vão repercutindo na vida daquela mulher. A violência psicológica, né? Os danos psicológicos que são causados a essa mulher, para além da violência física que é tão conhecida, que não necessariamente deixa marcas, não é? Um puxão de cabelo não vai deixar uma marca numa mulher, mas é uma violência física. Empurrar a mulher contra a parede, usar de força segurando o seu braço, até, desculpa, eu não queria, mas que de fato naquele momento, aquele contato, você vê a intenção de um contexto. Não é? De ciúme, de violência, não foi acidental. Ele bateu com o braço sem querer no momento de uma discussão. Muitas vezes a gente extrai dali que é uma violência direcionada àquela mulher, uma violência física, que nem sempre deixa marca. É a violência sexual, que não se materializa tão somente, e eu digo tão somente, com as reservas, Sim. com a consumação do crime de estupro, que é a relação sexual mantida sob violência ou grave ameaça. Mas é o controle de métodos contraceptivos, obrigar aquela mulher a fazer uso ou não fazer uso de um método contraceptivo, é uma violência de natureza sexual e que muitas mulheres vivenciam. Não é? A violência patrimonial é esse autor que muitas vezes a mulher trabalha e ele quem vai ter o controle do dinheiro, do produto do trabalho dessa mulher. Você vai gastar o dinheiro da forma como eu penso que deve ser gasto. É a mulher que trabalha e tem que prover as despesas da casa. É a mulher que trabalha e tem que comprar o sapato para o filho, o uniforme da escola, o sapato. Enquanto esse homem, ele dispõe do dinheiro dele da forma que ele bem entende. O meu dinheiro, eu compro o carro, eu compro a moto, eu vou realizar os meus desejos. Enquanto o homem, né, os meus desejos de consumo. Enquanto a mulher, não. Ela vai trabalhar fora, mas ela vai ter que prover as despesas daquela casa. Então, ali a gente já visualiza uma situação de violência, que é sutil. E é interessante que, na prática, eu posso falar porque aconteceu na minha casa, é exatamente assim que funciona. É como se só um fosse relevante. Na relação, só um é relevante. Só a opinião de um importa. Só o que um considera é que é valioso. E aquele outro, que no caso aqui da gente é a mulher, é o nosso tema aqui, é a mulher. Então, assim, a mulher ela não é considerada, ela não é validada. Ela tem mais obrigações do que direito dentro daquela unidade familiar. Que a gente sabe que o entendimento não é que seja assim, né? Quando ambos se casam, e a gente também já falou em outras oportunidades, ninguém casa para dar errado, casa para dar certo. Mas a partir do momento que você se vê numa relação em que você desempenha todas as suas funções, você envia todos os seus esforços para que aquilo dê certo, né? Para que aquele projeto dê certo, e, no entanto, a outra parte não faz o que lhe caberia fazer, eu acredito que esse é um ponto bem de alerta. É um momento, eu acho, é uma circunstância de alerta, será que é isso mesmo? Será que isso está certo? Né? Porque eu vejo assim, que uma das maiores dificuldades da mulher é ela se enxergar como essa vítima. Sobretudo a mulher que ela, economicamente, não depende do agressor.
porque ela diz assim, eu sou dona da minha própria história, eu escolhi trabalhar, eu escolhi essa profissão, eu escolhi, né, tantas outras coisas, tantas outras decisões que couberam a ela. Mas que, na realidade, aquilo ali, ela não está tendo um proveito, ela não está tendo um contentamento. Pelo contrário, é como se ela fosse realmente uma escrava naquela relação, né? Então, assim, como isso é sutil e é um início ainda que não se chegue no puxão de cabelo, no aperto do braço, sabe? Como essas atitudes, assim, a gente tem que estar com o alerta ligado, porque essas atitudes, elas são sinalizadores de um ciclo que ou está iniciando ou você já está vivenciando e que a gente não sabe onde pode, né? A partir do momento que aquela pessoa que está ali ao seu lado, ela não lhe vê como valioso, como precioso, né? Que não existe naquela relação admiração, respeito, eu acredito que isso é muito nocivo, né? Isso pode ser como uma sementinha ruim ali plantada e que, quando cultivada ao longo dos anos, ninguém sabe onde isso pode acabar. Exatamente. Porque a gente precisa perceber que esse ciclo da violência, nós falamos de ciclo e falamos de espiral da violência. Quando falamos em ciclo, pensamos numa relação que tem os momentos de tensão, que tem a explosão da violência e que tem a lua de mel, que é aquele momento de arrependimento, de pedido de desculpas. Que acontece. Olha, Na foi prática, sem a gente sabe querer, que acontece. eu te amo, eu perdi a cabeça, você me fez perder a cabeça, foi o seu jeito de Mais agir uma naquele vez, dia. a culpa é da mulher, Isso, né? naquele dia você agiu, foi aquela sua roupa que me fez perder a cabeça. Me desculpe, eu te amo, eu trouxe flores para você como prova desse amor que eu tenho. E aí esse é o ciclo. Mas há um estudo que fala, para além desse ciclo, de uma espiral da violência. Essas violências, elas começam mais sutis. E a tendência é que essas violências, elas sigam uma gradação. Hoje é uma ofensa verbal, amanhã é um puxão de cabelo, depois é um empurrão. E essa violência, se essa trajetória não for interrompida, ela vai culminar com o feminicídio. Muitas vezes esse ciclo é longo e dura anos, 20 anos. Outras vezes é um ciclo que evolui em 2 meses de relacionamento. Então, é preciso um olhar de quem atende uma vítima para perceber, por exemplo, numa delegacia, e nós, naquele momento de atendimento, aplicamos um formulário que é intitulado Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Ele foi instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça, e nós aplicamos nesse primeiro atendimento. E a mulher, ela vai marcar assertivas ali. O autor já disse em alguma oportunidade, Sim. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Já abre um olhar para nós, como agir diante dessa situação de violência que essa mulher está nos trazendo. Hoje ela não nos traz algo que pareça, num primeiro momento, que pode desencadear um feminicídio, mas ela vai trazendo falas, vai marcando assertivas que acendem uma luz. E é preciso que nós, nos apropriando dessa informação, possamos acolher essa mulher e direcioná-la. Essa mulher precisa de uma casa-abrigo, essa mulher precisa ser inserida num programa de proteção à vida, porque essa mulher está em risco iminente de morte. E aí, você bem pontuou no começo da nossa conversa, nós temos as casas de abrigamento. Aqui no estado nós dispomos de uma casa-abrigo sigilosa, onde mulheres que estão em risco iminente de morte, elas são direcionadas para que lá ela permaneça até que esse autor seja preso, para que nós atuemos de uma forma a preservar a vida daquela mulher. E é bem importante também, Camila, a gente salientar, olha, lá em 2024 nós tivemos mais de 7 mil medidas protetivas solicitadas aqui no estado da Paraíba. Não somente nas delegacias da mulher, nessas 18 unidades que nós temos espalhadas aí estado afora, mas no município onde nós não dispomos de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a delegacia municipal, lá daquela pequenina cidade, ela tem atribuição para fazer essa solicitação de medida protetiva. Os profissionais da segurança pública, da Polícia Civil, que ali atuam, eles estão preparados para atender essa vítima e fazer essa solicitação, a exemplo do que é feito numa delegacia especializada. Então, esse acesso a essas unidades é muito importante para que a gente interrompa esse ciclo, para que essa medida seja solicitada, porque a medida protetiva, ela é efetiva, ela salva vidas. É importante atenção. Se você está ouvindo, mas não está completamente concentrado, eu acho que esse momento, doutora, é um momento da gente, assim, ligar o alerta.
para que sabe aquela história de uma mentira muitas vezes contada que acaba virando uma verdade? E a gente escuta tantas vezes, eu digo, a gente enquanto sociedade civil que está cada um vivendo a sua vida, cuidando das suas questões, e muitas vezes acaba vinculando a violência doméstica a uma ausência de interferência do sistema, que eu, como alguém que conhece a experiência prática do que é a violência doméstica e do que é essa violência chegar no mais último grau, enxergo justamente o contrário. O quanto precisamos estar alertas, que é o que acontece dentro da nossa casa, só a gente sabe, mas que, ligado a esse alerta, verificada a situação, verificada seja qual etapa for do ciclo de violência, busquemos a ajuda, porque a ajuda ela tem se mostrado efetiva. E, dito isso, eu queria que a senhora trouxesse aí esse panorama, esses dados, o que é que, numericamente, enquanto serviço, o que é que vocês têm observado? Camila, eu lhe peço licença para falar diretamente às mulheres que estão conosco hoje, nos ouvindo, participando dessa conversa conosco. A medida protetiva de urgência, ela é efetiva. A medida, ela surte o efeito esperado. Aqui no estado da Paraíba, nós vivenciamos isso com muito realismo, trazendo presente que a mulher que procura ajuda, que procura a delegacia, seja ela especializada ou não, e solicita uma medida protetiva, ela é de fato protegida. E é muito importante também nós, enquanto sociedade, entendermos que a mulher, muitas vezes, ela não procura a delegacia, não porque ela não queira, ela gosta de viver essa violência, ela não quer sair desse ciclo de violência. Ela não reúne condições de sair desse ciclo. E aí a gente vai pensar nos determinantes que mantêm essa mulher nesse ciclo. Isso. É a dependência econômica, é a dependência afetiva, que é a mais psicoafetiva, comum. Né? Isso. É o medo, é o temor, porque muitas vezes esse autor diz, olha, se você procurar a delegacia, eu mato sua mãe, eu mato seu pai, você vai ver o que vai acontecer. Eu sei onde a sua mãe mora, mesmo que a mãe resida lá no outro estado da federação. Esse autor, ele impõe esse medo a essa mulher. Outras vezes, essa mulher não encontra acolhimento na sua rede de apoio. É a mãe que diz para a filha, olha, minha filha, eu passei por tudo isso com seu pai e ele mudou. Passe você também por isso. Ele vai melhorar, ele vai mudar. Quando ele envelhecer, ele vai ser diferente. Então, essa mulher ela também não recebe esse apoio. Então, é preciso entender que a mulher, ela se mantém naquele ciclo ali, não porque ela gosta de apanhar. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher machucada emocionalmente. Existe essa mulher vulnerável, né, que não consegue romper esse ciclo. E aí vem o meu papel, enquanto cidadã, o seu papel, o papel dos homens nesse enfrentamento. Isso. Olha, se eu sei de uma situação de violência, nós já ultrapassamos aquele momento. Isso é questão da vida privada, da vida íntima desse casal. Não, esse é um problema de todos e de todas nós. Se eu tenho uma amiga que está sofrendo uma situação de violência, eu tenho que ajudar. E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho canais, eu tenho o número 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, extremamente efetivo, é garantido o anonimato do denunciante. E aí eu vou levar ao conhecimento das autoridades aquela situação. Eu vou levar, olha, Dona Maria José, que mora na rua 23 do conjunto habitacional X, sofreu violência há uma semana. Os vizinhos ouviram gritos de socorro, de pedidos de socorro. E aí, a polícia recebendo imediatamente essa informação, vai diligenciar, vai instaurar um procedimento, vai investigar. E aí, aquela mulher, quando ela, nessa busca ativa que nós fazemos, ela se fortalece e ali ela vai trazer aquela informação que é tão necessária e aí se solicita uma medida protetiva para aquela mulher. Mas outras vezes também eu estou visualizando uma situação de violência. Está aqui na minha rua, está a minha vizinha pedindo socorro, ou aqui em via pública está em curso uma situação de violência. E aí, muitas vezes, o que é que a gente mais tem visto? Aí eu uso meu celular e faço um vídeo. E, na sequência, eu posto nas redes sociais. Eu posto no meu Instagram dizendo intolerável cena de violência. Não que esse vídeo até não possa nos auxiliar na investigação. Mas qual é a minha primeira medida diante daquela situação de violência? Esse não é o melhor canal se você quer pedir ajuda. Use o seu telefone e ligue para o 190. Chame a viatura mais próxima que vai intervir ali naquela situação. Vai prender aquele autor. Você pode até fazer um vídeo para que auxiliar a polícia na investigação. Mas, em princípio, peça ajuda para essa mulher. Isso. Né?
interfira no sentido Seja de fazer solidária, cessar. né? Não no sentido de somente criticar o sistema, que a gente sabe que falhas existem. A gente falha, né? Então, Isso. assim, imagine, por mais dedicado e sensível que seja o trabalho, mas todos nós temos falhas, né? Então, assim, se nós, enquanto sociedade, não nos unirmos em torno de uma pauta como essa, que é tão cara, eu acredito que a gente não vai conseguir alcançar o objetivo final que a gente tem, que é proteger. Né? Não é Isso. proteger nem Camila, nem doutora Cileide, mas é aquela mulher que está precisando de ajuda. Né? E nesse ponto, doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho assim sobre os canais de denúncia, porque são tantos números, tantas coisas. O que é que, de maneira pontual, se eu ligar para cá, é um caso de urgência, se eu ligar para cá, é uma coisa que precisa de uma investigação, mas não é aquela situação que está acontecendo no momento. Como é assim? Como é essa instrução que você geralmente... Como essa separação de tarefas, né? Como essas atribuições, como é que funcionam essas atribuições? Se eu estou visualizando uma situação de violência que está em curso naquele momento, eu vou ligar para o número 190. Certo. É o número da Polícia Militar. É para emergência, para a guarnição mais próxima, vai àquele local prender aquele autor Certo. e salvar a vida daquela mulher naquela situação ali Certo. em curso. 190. 190. Eu tenho informação de uma violência que já aconteceu. É uma amiga, é uma conhecida. Que desabafou. Isso. Ou é a própria vítima que muitas vezes encontra aquele ali como um canal para pedir ajuda. De fazer uma denúncia anônima. Isso. 197. É o disque de denúncia da Polícia Civil. Há uma intervenção para investigar um fato que já aconteceu. Se está certo. Em curso, não é o 197. É o 190. Porque a gente não vai com a viatura imediatamente lá fazer cessar. Certo. Mas a gente investiga uma situação pretérita. Nós temos um número nacional, que é o 180, que também é um canal de denúncia, também não precisa de identificação, e aí essa denúncia ela é encaminhada para uma central nacional e redistribuída para os estados e chega à delegacia. Certo. Nós temos o Disque 100, que é para violação de direitos, também é um número nacional, mas não é um canal direto, direcionado para a violência contra a mulher. A nível de Estado, nós temos também o número 155, que também é um canal de denúncias. Mas quando a gente pensa em violência contra a mulher, a nível de Estado, 197 é o mais rápido. A informação ela chega em tempo real, vamos dizer, da denúncia para a unidade policial, para iniciar aquele trabalho de investigação. Então, são instrumentos. Nós também temos uma delegacia online. Sim. A Delegacia da Mulher Online. A vítima... ela pode solicitar uma medida protetiva de urgência através do nosso endereço eletrônico. E aí eu acho que é importante, depois a gente deixa aqui, para que ele seja divulgado. É solicitada a medida protetiva de urgência ali. Aquela medida ela é feita no sistema e ela é encaminhada imediatamente do sistema para a delegacia da área onde a vítima está solicitando. E ela é encaminhada ao Poder Judiciário para apreciação. Também nos moldes de uma medida que é solicitada na delegacia física. Lá no prédio, a mulher vai, solicita numa unidade policial e a gente vai e encaminha imediatamente para a análise do Poder Judiciário daquela solicitação. Eu digo que nós, enquanto polícia, nós somos interlocutores. Sim. Entre aquela mulher e o Poder Judiciário. A solicitação de medida é da vítima. É um pedido que ela faz ao Poder Judiciário, por meio da polícia, solicitando providências para que sua vida seja resguardada. Então, é muito importante esse nosso acolhimento e esse nosso encaminhamento imediato. Medidas protetivas, como a gente vem conversando aqui nesse tempo que estamos juntas aqui, salva vidas e é muito importante. E é importante também enfatizar, é um pedido da vítima. Eu, enquanto amiga, não posso pedir uma medida protetiva para minha amiga. Pode denunciar para que seja investigado, mas a denúncia... Isso, mas a medida é da própria mulher, a solicitação é da própria vítima. Por quê? Porque precisa respeitar a autonomia de vontade daquela mulher. Então, se ela deseja, a medida será solicitada. E é bem importante, assim, a importância dos poderes estarem em rede, unidos em um enfrentamento como esse, né? Em um combate a um crime que tem tantos desdobramentos, como é a violência contra a mulher. Não só por atingir não só a mulher, mas todos que estão naquele entorno. Né? Imagina o que é você ter, num ciclo de amizades, uma mulher que está passando por uma situação como essa. Então, você se sujeita a perder não só um amigo, mas dois.
né? Porque o agressor e a vítima. Então, assim, como é delicado e como é importante que todos esses atores, todos esses que podem fazer a diferença, uma vez, claro, respeitada a vontade. É muito importante que a gente sempre bata nessa tecla, porque não poderemos chegar, não poderemos ajudar, acolher, amparar, se não houver por parte da vítima uma iniciativa de vontade de dizer, eu não quero mais essa situação. Eu quero que, nesse caso, a polícia, a justiça, quem puder ajudar, quem puder ser esse socorro, possa ajudá-la, auxiliá-la naquele contexto tão difícil, né, em que a vítima se encontra. E eu sou advogada e tive a oportunidade de trabalhar enquanto assessora no Tribunal de Justiça durante muitos anos. E quando a gente pega plantão judiciário, que eu acho que é outra coisa que é bem importante, bem relevante que a gente diga, que a justiça não para, né? Embora exista o horário de expediente, a gente tem plantões, assim como hospital, enfim, diversas áreas que são urgentes, tem plantões também. Então, assim, no plantão o que a gente mais vê, infelizmente, lamentavelmente, são situações envolvendo violência doméstica. É a coisa que mais, é o tipo de demanda que mais é recorrente em um plantão judiciário, são as medidas protetivas em relação à mulher. E, geralmente, esses plantões eles se dão sábado, domingo, feriados nacionais. E a gente sabe que, nesse contexto, existe um agravamento e uma acentuação dessa conduta do agressor. Então, se a senhora puder trazer também aí um pouco dessa visão de funcionamento de delegacia da mulher, municípios onde não tem delegacia da mulher, que é a delegacia geral, né, que atende, como funciona, por exemplo, como pode ser acionada toda essa cadeia para que a mulher, assim, ela entenda, porque muitas vezes ela está lá, vítima de uma agressão dentro de casa, ela faz, e agora eu vou chamar quem? Isso. Nós temos plantões em funcionamento ao longo de todo o estado. Aqui, na região metropolitana de João Pessoa, na capital, na cidade da polícia, nós temos uma delegacia especializada que funciona 24 horas, os 7 dias da semana. Então, qualquer demanda, em qualquer horário, ela pode ser trazida a essa unidade e ali aquela mulher receberá o pronto atendimento. Mas, ao longo do estado, onde nós não temos unidades especializadas funcionando, nós temos plantões que, a exemplo do Poder Judiciário, funcionam finais de semana, 24 horas. Vamos imaginar, me lembrei agora, o município de Queimadas, Sim. por exemplo. Lá é uma sede de plantão. Naquela unidade policial ali nós temos atendimento 24 horas. Então, a qualquer hora, aquela demanda daquele município ou dos municípios circunvizinhos, ela será atendida. Esperança, onde nós temos sede de delegacia da mulher. Há um plantão nessas sedes, atendendo a essas vítimas a qualquer hora do dia ou da noite, finais de semana, pontos facultativos, feriados. Nós falamos de um atendimento ininterrupto, porque chegou a demanda, ela será atendida. Isso. E outra coisa assim que nos traz, mesmo em meio a um cenário tão triste, uma alegria de poder estar contribuindo é a chegada do Antes que Aconteça, assim, que nos traz como se fosse um refrigério, né, doutora, em tempos de tanta acirração de ânimos, de debates, de enfrentamento. É difícil você empoderar essa mulher para ela encorajar, né? Acredito que a melhor palavra é encorajar, para ela denunciar. E denunciando, a gente sabe que existe o sistema, mas que a gente sempre pode ter ações que visem a melhora e a otimização de todos esses serviços. Então, do seu lado, do lado da segurança pública, o que é que você acredita, o que é que você vem entendendo do programa, vem sentindo com a contribuição da gente? Olha, Camila, eu digo que eu sou muito afeto, porque nesse enfrentamento a gente não pode esquecer o lado humano de quem está ali desenvolvendo um trabalho. E fazendo a observação, eu pontuo. Nós recepcionamos com muita alegria o programa Antes que Aconteça. Eu digo que quantas forças puderem se juntar a nós, nós hesitamos de alegria por contarmos com mais forças que se unem a nós nesse enfrentamento. E esse programa é muito valioso. Já é muito querido, nasceu muito querido pela segurança pública aqui do estado da Paraíba, porque
nós não vamos adiantar aqui tudo que está sendo planejado, mas com certeza serão de grande valia na vida das mulheres. Nós aqui no estado da Paraíba, nós temos uma rede modelo, nacionalmente falando. Sim. É a REANCAV, a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres aqui no estado. E compõe essa rede muitos atores e atrizes. É o Tribunal de Justiça, é o Ministério Público, são movimentos de mulheres. E o que é que a gente vê? Somado a isso que já existe, esse trabalho do programa, que trará e abrirá outras portas para essas mulheres, porque é importante que nós estejamos e cheguemos a essas mulheres que estão vivendo violência. Eu digo que, numa linguagem coloquial, a violência contra a mulher é uma violência democrática. Ela não está só adstrita àquela mulher que não tem condições de prover a própria subsistência. É a mulher instruída, é a mulher da universidade, é a mulher de classe média, de classe média alta. Classe alta. É a mulher de todas as realidades. É a mulher que frequentou a universidade, a que não tem sequer instrução. Mas essa violência ela se reinventa. É democrática. E ela é democrática, ela atinge mulheres de todas as realidades. É verdade. E quando nós unimos forças e chegamos ao maior número de mulheres possível, nós estamos dando passos muito importantes nesse enfrentamento. Nós não vamos mudar de cenário do dia para o outro. Nós não podemos nos enganar. A violência é algo contra a mulher, o que a gente vai debelar. Em 6 meses vamos reduzir esse número de violência. Eu acho que o nosso caminho para um horizonte curto é percebermos um aumento dessas ocorrências de violência doméstica. Isso, que é outra coisa bem importante da gente pontuar. É que, na prática, analisando, o que a gente intenta, até enquanto militante, né, da área da pauta da mulher, é que esses números de acesso ao serviço, eles aumentem, porque isso indica que a informação está chegando, que a mulher está entendendo a ideia. E a mulher entendendo a ideia, eu acredito que quebra o ciclo, né? Ele rompe, porque a conduta do agressor, a gente falava há pouco, antes de começar aqui, a gente falava assim, como o agressor ele cresce com o silêncio da vítima. Por ele ser um covarde, que é outra coisa que eu acho muito importante a gente colocar, isso é uma coisa até que nacionalmente já tem repercutido, homem que bate em mulher não é valentão, é covarde. Então, assim, que isso seja entendido pela sociedade e que homens, ouvindo qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de comentário que possa diminuir ou depreciar a figura da mulher, que vocês possam colaborar, contribuir, eliminando esse comentário na primeira oportunidade. Acho que esse é um primeiro passo nessa mudança de cultura, nessa virada de chave. E dizer, meu camarada, você não é valentão nada, você é um covarde. Você é valentão quando você procura alguém do seu tamanho, você competir um maior do que você. Aí eu digo, você é corajoso. Mas você procurar alguém que fisicamente pode ter alguma diminuição na sua capacidade de revidar, de reagir, que seja realmente mais vulnerável, né, diante da figura masculina que se espera, a mulher ela é uma figura mais vulnerável. Então, se você, se valendo dessa sua condição, usa disso para agredir uma mulher, ainda que seja fisicamente, ainda que seja com um aperto mais forte, com um puxão de cabelo, você é um covarde. Você é uma pessoa que precisa realmente de ser direcionado para o atendimento do sistema correto para você, da punição, da responsabilização correta. É disso que você precisa. Então, a gente conversava um pouquinho sobre isso e eu quero ouvir, doutora, a sua visão dessa figura do agressor e de como ele se vale do silêncio da vítima. Pois é, esse agressor, muitas vezes, em alguns momentos, qual o perfil do agressor? Qual o perfil? O agressor não tem perfil. Muitas vezes, o agressor é um cavalheiro que abre a porta do carro. Verdade. É alguém que está, vamos dizer, na linguagem coloquial, é acima de qualquer suspeita. Quando se tem notícia de que indivíduo X é autor de violência, alguém diz, como pode? Esse homem é um cavalheiro. Na rua. Muitas vezes, tratando os colegas, não é, de trabalho ou em ambientes públicos com aquela vítima, ele tenta, vamos usar, se policiar para não deixar transparecer as violências que comete, né? Mas não há um perfil e esse homem, ele, de fato, ele cresce nessa vulnerabilidade dessa mulher. Porque a Lei Maria da Penha, ela vem dar um tratamento diferenciado da mulher vítima porque ela está nessa condição de vulnerabilidade.
historicamente, não é? Socialmente, essa mulher, ela vive essa relação de vulnerabilidade em relação a esse autor, essa desigualdade entre os gêneros. A lei, ela vem compensar essa realidade. E aí é preciso debruçar esse olhar. E quando nós levamos essa informação que há pouco nós falávamos, e essa mulher, ela se enxerga nesse ciclo, porque muitas vezes ela não se vê ainda naquela situação de violência, quando ela recebe essa informação, ela procura o serviço. Isso. E aí nós temos a majoração, nós temos o aumento desses números, porque os desavisados nos dizem, essa Lei Maria da Penha não funciona. Sim. As mulheres estão sofrendo muito mais violência. A cada ano a violência piora. A gente tem que olhar de outra forma. A gente tem que pensar, olha, a informação chega a essa mulher tem mais portas de entrada para pedir ajuda. Se nós estamos, ano a ano, aumentando os números de delegacia especializada, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, em 2024, nós tivemos um incremento, nós tivemos a criação de 3 novas delegacias da mulher aqui no estado. Então, são 3 novas portas de unidades especializadas abertas a essas vítimas. O governo do estado anunciou, em recente evento, que para o biênio 2025-2026, nós teremos a criação de mais 7 delegacias especializadas aqui no estado. Então, nós não podemos crer que a violência ela está aumentando só por esse olhar. É preciso entender que a mulher tem acesso. O antes que aconteça, ele está abrindo outras portas, está levando informação a essas mulheres. Nós aqui nesse bate-papo estamos chegando às mulheres. A nossa intenção é chegar. Isso. E aí, o que é que nós estamos com essa conversa dizendo? Procure ajuda. Se veja nesse ciclo. Rompa com esse ciclo, com esse silêncio que você vai encontrar acolhimento. E estamos dizendo também, olha, se é tua irmã, se é tua amiga e não reúne condições, ajuda, faz o seu papel também. Você está aqui perto. Não você só não é espectadora. né? Não só fique em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque aí, quando você passa de uma briga de marido e mulher para uma manchete de jornal, aí isso choca. Isso. Sabe, doutora? Aí quem fica com remorso. O que é que eu poderia ter feito? Aquela mulher, de repente, ela nunca foi a uma delegacia. Ela nunca fez um chamado. E com isso, nós não estamos em nenhum momento culpabilizando a vítima. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para oferecer alternativas. E mostrar que, diferente do que muitas vezes fica no inconsciente coletivo, de não existe justiça, essas pessoas, quando são apreendidas, saem pela porta da frente da delegacia. Assim, enquanto poder, todos nós temos nossas limitações. Tanto o poder judiciário, o poder legislativo, o poder polícia tem suas limitações. Então, assim, estamos aqui para cumprir, né? Cumprir missões e cada um cumprir a sua. Eu, enquanto alguém que se dispôs a falar, que se dispôs a ser uma voz, doutora Cileide enquanto delegada, e, enfim, um juiz enquanto juiz, cada um tem seu papel, mas que o start de tudo isso, o início, é a denúncia da vítima. Então, assim, o quanto isso é importante se tratado, se for um dado tratado, se for uma pessoa acolhida da maneira correta. E o quanto esse silêncio, o quanto esse assunto de dentro de casa não deve ficar dentro de casa. Mas deve sim ter alguém de fora que ajude, que acolha, que proteja, que puna essa pessoa que está aí excedendo todos os limites, está passando de todos os limites. E caminhando para o fim, doutora, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as mulheres, o que é de mais relevante, o que é que a gente não tratou e, de repente, o seu olhar, o seu entendimento, o seu coração, o seu dia a dia traz que a gente pode aqui acrescentar. Olha, se antes a gente dizia, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, eu refaço essa frase dizendo, em briga de marido e mulher, se mete o faqueiro inteiro. Eu quero dizer que é papel de todos nós, que o fim da violência deve ser missão de cada um e de cada uma de nós. E nós, do lado de cá, enquanto delegacia especializada, enquanto Polícia Civil, que trazemos conosco um slogan que diz, Polícia Civil, investigar e proteger. Nós estamos para investigar os crimes que aconteceram, mas estamos aqui, sobretudo, para proteger as mulheres vítimas de violência. Confie nos nossos serviços. Nós somos unidades que estão de portas e de corações abertos. Os profissionais que atuam em nossas delegacias, eles estão
de coração, de braços abertos para acolher uma mulher que sofreu violência. E aí, passada daquela porta, aquela mulher atravessou aquela porta, ela vai encontrar o amparo do Estado. Nós somos o Estado para proteger. Então, procure ajuda. E se você não reúne condições, mas você conhece alguém sofrendo, meta o faqueiro inteiro, ligue, busque ajuda. É para sua amiga, é para sua irmã, é para alguém que você ama. Não critique, ajude. Peça ajuda para essa mulher através dos canais. É garantido o anonimato. A nossa missão, enquanto sociedade, é salvar a vida dessas mulheres. Lembrando que a maioria esmagadora, vamos usar essa expressão, das vítimas de feminicídio, elas não passaram pela rede especializada. Elas não estiveram numa delegacia. Então, é um crime evitável o feminicídio, na medida em que há uma intervenção do Estado. Então, procure nossas unidades especializadas. Nós estamos de braços abertos para acolhê-las e para oferecer os nossos serviços e os serviços de todos esses órgãos, Ministério Público, Secretaria da Mulher, de município, de Estado, Poder Judiciário, para acolhê-la e para ajudá-la a sair desse ciclo da violência e viver uma vida sem violência. Ninguém merece uma vida com violência. Que coisa boa. Eu agradeço demais, agradeço sua dedicação enquanto pessoa, porque eu tenho podido acompanhar nessa parceria entre o Antes que Aconteça e todos vocês que fazem a segurança pública do Estado. E o quanto é importante termos profissionais que vestem a camisa e que acreditam na missão e acreditam que podem fazer essa diferença. É isso que a gente está aqui, né, para auxiliar e para encorajar essas mulheres a fazer, que é fazer a diferença para que vocês tenham vida e que não percam a vida por acreditar que isso não pode acontecer. Eu acredito que uma mensagem importante que a gente pode deixar é essa: não confiem, não acreditem que é só um empurrão, que é só uma marcação cerrada, não acreditem que é só uma forma agressiva de tratar porque ele bebeu, porque ele está com problema no trabalho. Eu acredito que condutas como essa, elas devem ligar um alerta e, enquanto programa, enquanto rede de proteção à mulher, todos nós estamos aqui para ajudá-las e encorajá-las a ter uma vida digna, uma vida de respeito e estar ao lado de quem lhe respeite e de quem lhe valorize. E, Camila, permita-me, para concluirmos, externar nossa gratidão a você, à senadora Daniela, a todos e todas que compõem esse valioso programa. Vocês são muito importantes nesse enfrentamento e têm somado muito a tudo que já é feito. Isso. E estão trazendo muita coisa boa e muita coisa nova e que com certeza repercutirá muito na vida de cada uma das mulheres desse estado da Paraíba. A palavra de ordem é gratidão para vocês. Obrigada. Por tudo. Obrigada. E um abraço, né? Que todas sintam-se abraçadas, né, doutora, nesse momento.